Bom, pessoal, então vamos lá para o capítulo 2. Então agora a gente vai falar diretamente aqui de como que a gente instala o Docker, como é que a gente vai esse negócio aqui funcionar na nossa máquina. Então vamos lá. Antes de a gente instalar propriamente dito, vamos aqui só revisar alguns conceitos que eu acho fundamentais a gente ter a ideia antes da gente ir mais para a prática. Depois a gente vai revisar isso durante o curso, mas eu acho que é importante a gente já ter um pouco dessa visão já desde agora. Então, uma coisa interessante aqui é a gente observar o que é um container. Certo? Então, um container, se a gente for olhar para pensar, ele é basicamente a execução, ou seja, aquela máquina, aquela micro máquina virtual, vamos chamar assim, aquele mini componente que está rodando, com container, propriamente dito, e a execução dele em si, certo? Todo container, a execução dele, ela é baseada numa imagem. Então, o que é a imagem? A imagem é a definição desse meu container. Então, a imagem eu vou ter de qual sistema operacional que esse meu container está derivando, quais são os comandos que eu executo quando esse container ele é carregado, quais são os arquivos que eu copiar para dentro dele, o que ele executa quando esse meu container ele entra no ar, quais são as portas que ele expõe para eu poder me comunicar com ele. E aí então esse é o conceito de imagem, Para quem é desenvolvedor, então aqui é muito aquela ideia da questão da classe e o objeto, Então, a imagem seria a classe, ou seja, a definição, de como que o container vai funcionar, propriamente dito, e o objeto, no caso, ele é o container, é a execução, é o resultado da instância, da classe ali, no caso, o container é o resultado da instância da imagem Docker que a gente tem aqui, ok? Então, isso aqui é bem importante a gente frisar, vocês terem esse conceito aqui bem chave com vocês, ok? Bom, então vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Todo container, como eu mencionei anteriormente, ali na definição da imagem, a gente tem a porta. A porta, no caso ali, uma porta TCP/IP ou DP, basicamente significa através de que porta eu me comunico. Eu vou entrar nesse meu container, Então acho que foi muito feliz o cara que criou esse conceito de porta, porque ele tem muito essa entrada, assim, através por onde que eu entro, Então geralmente a gente vai ali, vamos pegar aí um exemplo do Tomcat, que é um serviço bem conhecido. Então o Tomcat geralmente ele sobe na porta 8080. Então, se eu tiver um Tomcat embarcado dentro de um container, então se eu quiser que esse meu container, que esse meu Tomcat dentro do container seja acessível por fora dele, então eu tenho que expor de alguma maneira a porta 80, ou posso também criar o que a gente chama de mapeamento. Eu posso dizer o seguinte, olha, esse meu container sobe na porta 8080, mas a forma que eu vou expor a porta 8080 para fora pode ser uma outra porta, que aí eu posso determinar uma porta aleatória qualquer. Isso acontece muito, especialmente quando a gente tem aí alguns serviços de auto-scaling e tudo mais e tal, que a porta em si que a gente sobe o container não é tão importante, porque todos os containers eles podem ali serem roteados através de uma única porta, que aí entra o conceito de the ingress, de load balance, mas isso a gente vai ver um pouco lá na frente, tá ok? Mas então assim, o parte conceitual que eu quero deixar aqui bem forte para todo mundo é que todo container tem uma porta, que é exatamente por onde que a gente entra, Por onde a gente vai, é só lembrar, olhar para o seu redor, ver que porta que você tem. Então, ou seja, você tem que ter, ou não, dependendo do caso, uma porta ali exposta dentro do seu container. Bom, a questão de volume. A questão de volume, tá? Aqui não tem nada a ver com som, muito pelo contrário, seria mais de volume mesmo. Qual que é vamos chamar ali, qual a pasta, o que você vai ter ali dentro em termos de gerenciamento de file system, de arquivos que vão ter dentro do seu container, Acho que todo mundo que já formatou um HD tem lá os volumes e tudo mais e tal. Então o volume se refere a essa porção ali do storage, do seu disco, do disco que vai estar dentro desse seu container. Então é isso que a gente tem que ter também em mente, que é o que? De onde que eu vou copiar as coisas, de onde que está na minha máquina que eu estou gerando o meu container, para onde isso aqui vai quando eu gerar esse meu container de execução, onde meu container de execução tem que buscar algum arquivo que ele julga importante ter dentro dele. Então isso aqui é toda a parte de volume do nosso container, ok? A parte de registro é algo bem importante também a gente ter em consideração, aqui na parte de como que a gente trata a execução do Docker e tudo mais. O registro, existem várias formas, várias analogias de explicar isso aqui, mas para ser bem sucinto, o registro é basicamente um banco de dados onde eu tenho ali registrado todas as imagens que eu posso executar, que eu posso daí executar containers, certo?
Então, é como se fosse umas páginas amarelas, ou seja, ali onde que eu consulto, ali eu tenho a informação, beleza, como que esse container funciona, que está ali na imagem, e aí como que eu executo esse cara por sua vez, certo? Então, por exemplo, até aqui tem um exemplo, né? O registro ele pode ser comparado aqui com o GitHub quando a gente fala de código, né? Só que no caso aqui o registro é basicamente um registro apenas das imagens dos containers. Então existem alguns serviços públicos, né? O mais famoso com certeza aqui é o Docker Hub, que é o próprio serviço da Docker, certo? E o Docker Hub ele basicamente ele é o registro padrão. Porém, toda máquina que você subir para o Docker Hub, a gente vai ver isso durante o curso, ela vai ter um acesso público, porque se você quiser um acesso privado no Docker Hub, você vai ter que pagar a subscrição lá para o pessoal da Docker. Porém, no entanto, todavia, a gente pode criar o que a gente chama do nosso registro privado, né, que seria como se fosse o nosso banco de dados, que ali eu só quero que algumas pessoas tenham acesso ao meu registro. E aí a gente tem inúmeras opções. A gente pode usar o mecanismo de registro que tem no GitLab, que é o nosso, para quem já usa ali o GitLab como ferramenta de gestão de código e tudo mais, ele já tem um registro ali dentro. A gente pode usar um registro dentro do DigitalOcean, se você quiser. Se você for usuário de Amazon, a Amazon também provém um serviço de registro de imagens, a Azure e assim por diante. Existem outros serviços de registry, né, que a gente chama registro ou registry, da forma que você achar mais interessante, para armazenar suas imagens. A gente vai também ao longo desse curso ver aqui algumas opções, tá ok? Bom, então a gente já falou um pouquinho disso aqui. Então a gente falou aqui um pouco do Docker Hub já, então seja que é um dos casos mais populares. Assim, lá tem meu usuário, tem várias máquinas ali que é até interessante quando você vê quem já é usuário do Docker Hub. É bem interessante você ver o tipo de imagem que você fazia anos atrás para como você faz hoje em dia, né? Como você vai criando coisas mais sofisticadas, então é bem interessante essa parte. Mas a gente chegou na parte bacana desse capítulo, que é a gente instalar o Docker.